Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não podereis ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua... Sabe o que mais me impressiona nessa passagem? É que para Davi enfrentar Golias, ele depende da autorização de Saul. E sabe o que mais me impressiona? É que Saul tem certeza que Davi vai, mas mesmo assim, autoriza. Ele está dizendo para Davi: contra esse gigante, você não pode ir pelejar. Você é moço e ele é guerreiro desde a mocidade. Não tem cabimento, você não tem como vencer esse gigante. Bom, querido, se eu não tenho como vencer, por que você vai me autorizar? Olhe bem, me parece que Saul quer se livrar de uma vergonha maior, que é não ter nenhum representante de Israel que lutasse contra o gigante. Porque você pode ter certeza que para os filisteus, Davi poderia parecer pequeno, é verdade, mas eles não tinham uma proximidade tão grande para identificar que Davi não era um guerreiro, até porque ele era novo, pequeno em relação talvez aos soldados, mas na descrição dele, ele era forte, valente. Tudo isso descreveram quando ele vai tocar para Saul. Mas Saul, quando olha para Davi, o que Davi tem? Um gigante, que na verdade não está nem envergonhando ele, está envergonhando Saul e todo o reino. Quando Davi se predispõe a lutar contra o gigante, todo mundo diz para Davi: você não vai vencer. Deixa eu falar uma coisa para você: se você, para vencer, está dependendo da torcida dos outros, cuidado que você pode perder. Quando você for enfrentar uma batalha, seja o seu melhor e maior torcedor. É assim que funciona. Quando eu olho para Davi, o que eu vejo? Ele está conversando com o rei, e a palavra de Saul é: contra esse gigante, você não pode ir pelejar. Davi disse: olha, eu já matei leão e eu matei urso, eu vou enfrentar o gigante. Você não tem como ir, cara, não faz sentido, mas eu vou autorizar sua ida. Olha só, gente como Saul é gente que nós não podemos ter perto de nós. Saul nunca teve alguém tão fiel quanto Davi, mas ele estava tão doente de mente que ele via no homem mais fiel o mais infiel. Dá uma olhada e pensa, quando eu olho para Saul, Saul foi aquele que teve, eu acho que a grande coisa de Saul foi o seguinte: ele era alguém que teve o Espírito de Deus, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul, e um espírito mau se apoderou de Saul e o atormentava. E a Bíblia diz que quando Samuel vai ungir Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ou seja, se tinha alguém naquela história que já tinha tido o Espírito de Deus e sabia quem ele era, esse alguém era Saul. E agora Saul, que não tinha mais, sabia onde esse Espírito estava. E ele estava onde? Em Davi. A inveja corroeu. Deixa eu falar uma coisa para você: cuidado para não ter perto de você gente que odeia o seu casamento, que odeia o seu estilo de vida, que odeia o seu sorriso, que odeia, mas que não deixa que você perceba. Gente que tem inveja do que você tem. A grande verdade é essa. Nós não podemos ter essas pessoas nocivas perto de nós. Se tivermos gente, certo, como essas pessoas que frequentavam a casa de Jairo, mesmo amando, não acreditavam que Deus poderia fazer por ele em Cristo o que podia, ia levá-lo ao fracasso. Se nós nos permitimos sentar com pessoas, como
Bartimeu, nós corremos o risco de ver Jesus passar na nossa vida e nós não vivemos o nosso milagre. Se nós convivemos com gente, e Davi me parece que é a junção de tudo isso, porque na sua casa seus irmãos o mandam embora, chamando de pretensioso. O rei diz que ele não pode, os soldados dizem: olha, esse menino está querendo enfrentar, ou seja, ninguém acreditava nele. Eu sei que às vezes, escute o que eu vou falar, você chega em determinados estágios da sua vida, que lidar com alguém que está no estágio abaixo seu, vai ajudar bastante seu ego, porque são pessoas que vão medir as palavras, vão ser pessoas que vão te fazer elogios. Quando você lida com alguém, seja quem for, que está num nível um pouquinho abaixo, essa pessoa às vezes tem receios de falar para você determinadas verdades. Mas aprenda uma coisa: lidar com gente que pode dizer para você coisas que outros não teriam vontade de dizer, trazer gente do seu nível para perto de você, é extraordinário. Eu já saí da igreja aqui, depois de uma pregação, e muitas pessoas falaram comigo assim: pô pastor, sua pregação foi uma benção. E no caminho de casa minha mulher falou assim comigo: pô Cláudio, tem que orar mais, pô. Hoje não valeu nem o ingresso, foi ruim demais. Aí eu fiquei: foi ruim ou foi bom? Pode ter sido bom para um e ruim para o outro. Mas quem é que pode me falar coisas que ninguém pode? A minha esposa. Quando nós olhamos para essa estrutura, nós precisamos ter pessoas perto de nós. E é isso que eu vejo aqui. Pessoas que não sejam tóxicas, que não sejam nocivas. Pessoas que nos ofereçam exemplos, né? Que possam levar nossa vida para outro estágio. Então eu quero rapidinho só te mostrar que tipo de gente agora você deveria levar para perto da sua vida. Lucas 15, 21. Põe aqui. Lucas 15, 21. E o filho disse o quê? Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu? Gente com o espírito do filho pródigo. Quem é o pródigo? O pródigo é o cara que fez besteira. O pródigo é um cara que fez escolhas erradas. O pródigo é um camarada que se enfiou onde não devia. O pródigo fez um montão de besteira, um montão de coisa ruim. Ele se perdeu durante a caminhada, sim ou não? Mas como é que foi o final da história do pródigo? Foi uma história de reconhecimento, de alguém que caiu em si, olhou para a sua vida, viu tudo que fez, não gostou, resolveu se reposicionar, foi lá, tomou posse de tudo aquilo que era seu, sim ou não? Pois é, querido, é esse tipo de gente que nós temos que ter perto de nós. Gente que quando vai contar suas histórias, falam de seus erros, de suas falências, de suas crises, de seus problemas, de suas segundas tentativas, de suas falhas, de seus erros. Gente que não se esconda por detrás, né, de situações que deem argumento a seu fracasso. Não, o pródigo olhou e disse: onde eu estou? Eu estou numa pocilga. É isso que eu estou, longe do meu pai, e é aqui que eu vim parar. Então o que eu faço? Eu volto para meu pai, porque o que me trouxe para essa pocilga foi a distância. Agora eu me aproximo. Então preste atenção, não tem problema você ter gente que tem passado ruim perto de você, não. Não. Tem gente que olha para o passado das pessoas e dizem: eu não quero ficar perto dela, porque ela fez isso, ela fez aquilo, ela já teve esse comportamento, ela casou de novo, ela fez aquilo. Não. Não tenha medo de quem tem passado ruim, não. Tenha medo e não ande perto de quem não quer corrigir o seu presente para ter um futuro muito melhor do que o seu passado. Quando eu olho para esse camarada, o que eu vejo? Eu vejo alguém que errou e fez muita besteira, né? E uma história que Jesus usou para elucidar alguém que estava perdido, mas conseguiu se reencontrar. É assim que funciona. É esse tipo de gente que nós temos que ter perto de nós, sabe? Gente que tem um histórico ruim, que quando ele começa a te falar o que ele vivia, o que ele sofreu, como aconteceu, e você olha hoje e ele começa a te falar como mudou,
Ele falou, eu vou para meu pai. Por quê? Porque lá no meu pai até os trabalhadores têm pão com fartura. Eu vou lá para meu pai e vou dizer para ele, pequei contra o céu, peguei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu vou falar dos meus erros, porque eu não aguento mais, eu quero mudar de vida. Isso é importante, você andar com gente que sabe que errou e que não tem medo de seu erro. Gente que não vai achar que sua saliva tem substâncias terapêuticas e curativas. Não. Gente que vai olhar e diz, eu vacilei, eu traí, eu me ferrei. Eu ferrei as pessoas que me amavam. Eu prejudiquei fulano, eu dei volta em ciclano, eu não paguei fulano de tal. Eu fiz isso, fiz aquilo, mas isso está no meu passado. Nós precisamos nos aproximar de gente que quer viver uma nova vida ao lado de Deus. É assim que funciona. E quando você for conversar com gente desse tipo, as coisas são diferentes. Todas as vezes que Jesus ia viver momentos extraordinários, vamos voltar um pouquinho à casa de Jairo, na hora de entrar naquele ambiente onde a menina está morta, quem ele chama? Seus discípulos mais chegados. Porque se dentro daquele quarto Jairo olha para Pedro e diz, Pedro, minha menina morreu de verdade, Pedro está ali, Pedro diria, fica quieto, Jairo, fica quieto, porque nosso mestre não perde tempo em nada. Já vimos ele fazer coisas muito maiores do que o que ele vai fazer aqui hoje. Segura a onda. Mas se Jesus leva Judas Iscariotes, morreu mesmo, hein? Morreu mesmo, olha lá. Está branquinha já. Encosta a mão nela para ver se está gelada. Preste atenção. Nós temos que olhar e decidir trazer para perto de nós pessoas que vão levar a nossa vida para outro nível. 2 Reis 5,13. Só mais 2 textos. 2 Reis 5,13. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse, ou se dissera alguma grande coisa, porventura não as faria? Quanto mais dizendo, vai e lava-te e ficarás? Olhe para mim aqui, esse cara está voltando para casa doente. É isso. O interesse de Naamã é voltar para casa doente. Entende? Ele era leproso e vai voltar para casa leproso, porque ele já está cansado. Ele sai com a perspectiva de achar cura, e ele vai no rei de Samaria que rasga as suas vestes. E ele, cansado da viagem e daquela frustração, o profeta diz, manda ele vir na minha casa. Naamã vai para a casa de Eliseu. Chega lá, Eliseu não recebe, e ainda manda Geazi falar com ele. Manda ele dar 7 mergulhos. Ele disse, eu não vou mais, chega, eu estou cansado. De onde eu venho tem rios mais limpos do que o Jordão, eu não vou, vamos embora. E os homens que estão com ele, gente que andava com cara, gente que ele levou na comitiva, olhou para Naamã e disse, calma, chefe, calma, vamos pensar direito. A fama desse cara é boa, ele não é qualquer um, ele é respeitado nessa nação. Se esse cara dissesse para o senhor fazer algo difícil, o senhor não faria? Quanto mais dar um pulinho ali e dar uns mergulhos. Vamos lá, cara, vamos embora. Naamã falou, isso aí, vamos lá mesmo, vamos lá. Ele foi lá, deu os 7 mergulhos e ficou curado. E se ele tivesse com a turma que estava perto do Bartimeu? Tinha voltado para casa leproso. Olha só, o sucesso desse cara está diretamente ligado a quem está perto dele. Isso é muito mais importante do que você possa imaginar. Muito mais importante. Suas conexões, as pessoas que exercem influência, as pessoas que estão perto de você. É assim que funciona. Quando nós olhamos, o que nós vemos? Nós vemos esses caras fazendo diferença. Quer voltar para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, para a gente fechar? Vamos lá. Um paralítico está sendo carregado
por 4 homens até Cafarnaum, a casa da sogra de Pedro. E quando eles chegam em Cafarnaum, uma multidão está ao redor da casa de Jesus. Não há possibilidade nenhuma de se entrar naquela casa. Todos os lugares estão ocupados por pessoas que têm necessidade. O texto diz que os homens se posicionam em cima da casa, tiram a cobertura, o telhado, içam o paralítico e colocam na presença de Jesus. O texto é categórico em dizer, e Jesus vendo a fé deles, não foi do cara, deles. Jesus olha para cima e vê os 4 camaradas que resolveram levar seu amigo, olha bem, até a presença de Jesus, que chegaram lá, não tinha mais lugar para entrar, mas esses 4 camaradas romperam os obstáculos, ultrapassaram as barreiras e colocaram o paralítico na presença de Jesus. O texto diz que Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Começaram a rir. Quem é esse que perdoa pecado? Ele diz, então vocês acham que é mais difícil? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quando aquele homem entrou naquela casa, a cama carregava ele. Quando ele saiu daquela casa, ele carregava aquela cama. Mas tudo isso aconteceu por quê? Por causa das pessoas. E eu só citei texto para vocês de vitória. Eu poderia ter mostrado para vocês inúmeros textos de camarada como filho de Salomão, que vai pelo conselho dos mais novos e faz as tribos se separarem para sempre. E tantas outras pessoas que através de conselhos ruins romperam e quebraram princípios, como Sansão, que quebra princípios e perece por andar com quem não deve. Que possamos sair daqui hoje dando uma olhada em que tipo de gente você quer por perto de você. É assim que funciona. É você que vai decidir tudo isso. As escolhas são suas. Você é 100% responsável por sua vida. Hoje eu postei na minha rede. Não é o professor que te faz um bom aluno. Não é o personal que te faz fit. Não é o coach que te enriquece. Não é o pastor que te faz ter fé. Na vida, você tem 100% de responsabilidade do que você vai fazer. É assim que funciona. Pegue essas pessoas que têm valores e princípios e que vão te impulsionar, principalmente nesse momento agora, sabe? E vão te levar para frente. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento e saísse daqui olhando para a sua vida e dizendo: Deus é poderoso e eu vou vencer em Cristo Jesus. Feche seus olhos neste momento. Feche seus olhos. Eu quero orar por você que está em casa também. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, inúmeras passagens bíblicas nós recebemos as orientações de escolher os nossos relacionamentos, de estabelecer as pessoas que irão exercer influência sobre nós. Nos dê maturidade de fazermos isso de uma forma sábia, mas em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que possamos ter perto de nós, da nossa casa, dos nossos negócios, da nossa vida contigo, pessoas comprometidas, Deus, e muito mais do que um compromisso com o nosso sucesso, pessoas que consigam enxergar coisas que vão além dos olhos humanos. Em nome de Jesus, abençoa, ó Pai, a cada um dos teus filhos, abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, os nossos negócios, que tenhamos uma semana extraordinária, ó Deus, porque acreditamos que tudo isso está passando
e que toda essa crise está trazendo para nós o sobrenatural, o incrível, o extraordinário, ó Deus. Leva-nos aos nossos lares, ó Pai, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus te abençoe. Vá em paz.